Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022 e hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de Pedro. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra constituirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Depois o que te der, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. É a sede do bispo. Hoje se celebra a Cátedra de Pedro, chefe da Igreja de Roma e da Igreja Universal. O símbolo da cátedra realça a autoridade, o magistério, missão de pastor e mestre, conferida por Cristo a Pedro, princípio e fundamento visível da unidade da igreja. E o evangelho de hoje confirma tudo isso, porque Pedro é a pedra e sobre essa pedra Jesus edificou a sua igreja. Quando Jesus pergunta aos discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem, uns vão dizer que é Jeremias, outro é Elias, ou algum que é João Batista, ou algum dos profetas, mas Pedro vai dizer que tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E Jesus dizendo a Pedro: Feliz é tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E isso eu te digo que é Pedro, e sobre essas pedras construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus institui através de Pedro, em Pedro, como institui a sua igreja, a igreja de Cristo. E qual é a igreja? A única igreja que vem de Cristo é a igreja católica apostólica romana. Isso pode ser, muitas pessoas podem se ofender, mas é a verdade. A igreja que vem de Cristo é a igreja católica, e Pedro é esse pastor, e isso Jesus vai deixar bem claro, porque o poder que ele dá a Pedro, o poder que ele dá à sua igreja é de ligar e desligar no reino dos céus. O que a igreja liga e o que a igreja desliga, isso acontece verdadeiramente, porque céus e terras passarão, mas a sua palavra, a palavra de Deus, jamais passará. E quantas vezes tentaram destruir a igreja de Cristo, desde a sua criação, com a morte dos discípulos, os primeiros cristãos que foram mortos nas arenas de Roma, quantos cristãos, e Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é semente de novos mártires. Jesus promete e ele se mantém fiel. As portas do inferno nunca poderá vencer a igreja fundada em Cristo. E aí em Pedro, qual Jesus vai perguntar a Pedro, como Pedro havia negado Cristo 3 vezes, Jesus vai perguntar a Pedro 3 vezes: Tu me amas? E Pedro vai dizer: Tu sabes que eu te amo. E Jesus pede por 3 vezes: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, que é o bom pastor, quando ele vai ascender os céus,
é a Pedro, é a sua igreja que fica a responsabilidade de cuidar do rebanho do Cristo, através dos sacramentos, do batismo e de anunciar o mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da confissão, da remissão dos pecados, quando Jesus sopra sobre o Espírito Santo, sobre os discípulos do Espírito Santo, a configuração da igreja. Recebei o Espírito Santo, tudo que ligares na terra, tudo que perdoares na terra será perdoado no céu, tudo que reterdes na terra será retido no céu. A Eucaristia, quando Jesus na última ceia vai dizer que aqui é minha carne, aqui é meu sangue, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, e quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não terá parte comigo. São os sacramentos vivos da igreja. Temos mais o matrimônio, temos mais o sacramento da ordem, temos também a unção dos enfermos. É a igreja de Cristo que liga e desliga as coisas no céu. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos iluminados nesse dia festivo que se celebra a Cátedra de Pedro, que nós possamos também rezar pelo nosso Papa Francisco, o Bispo de Roma, o Papa de toda a Igreja Universal, da Igreja Católica, para que ele continue e seja fiel às promessas de Cristo, que ele também, assim como Pedro, possa apacentar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.